Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 23 de setembro de 2013. Estamos juntos há 477 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 9 e 10 do primeiro livro de Samuel. Estes capítulos nos falam da unção de Saul como o primeiro rei da monarquia israelita. Como vimos no capítulo 8, trata-se da transição entre Samuel, que foi o último juiz, e Saul, que foi o primeiro rei israelita. Neste processo, o povo de Israel estava pedindo a Deus um rei como o tinham as demais nações, e isso configurava uma recusa de Israel em viver como um povo diferente das demais nações. Trata-se aqui, portanto, de uma ocasião em que Israel está precipitando as coisas, e embora a monarquia tenha sido prevista para o povo de Israel, como vimos no texto que foi transcrito no boletim no dia de ontem, cuja leitura eu lhe recomendo muito, apesar de tudo isso ser previsto desde Gênesis, quando Deus fala com Abraão que reis procederiam dele, quando Jacó, ao abençoar Judá, diz que o cetro não se arredaria de Judá, embora a monarquia tenha sido prevista, não era para ser assim. Não era para ser um rei como tinham as demais nações, muito menos num processo em que Samuel fosse recusado e o próprio Deus, em última instância, estivesse sendo recusado. Bom, Samuel recebeu ordens expressas de Deus para atender o povo, apesar de tudo isso, e mandou que cada um voltasse para a sua cidade enquanto as providências para a unção do rei fossem tomadas. É assim que nós nos despedimos do capítulo 8. E no capítulo 9 nós vemos Saul sendo apresentado. Ele é apresentado como um homem da tribo de Benjamim, o que já nos mostra uma grande conexão do assunto deste livro com o livro dos Juízes, uma tribo que estava em situação muito precária e desonrada naquele tempo. Mas nós também vemos Saul sendo apresentado como um homem muito bonito e moço, de maneira que a sua beleza era incomparável e ele era mais alto do que todos no povo e se sobressaía do ombro para cima. E essa ênfase nas qualidades físicas exclusivamente é preocupante. Era alguém que foi escolhido por características que não eram as principais e não eram essas qualidades que trariam tranquilidade para o povo de Israel. Mas era tudo o que se podia dizer a respeito de Saul. Chega a ser inquietante porque Saul vai procurar as jumentas do seu pai e é instruído pelo moço que lhe fazia companhia de que havia um profeta de Deus na cidade próxima a onde eles estavam. E Saul desconhecia isso. E o fato de que Saul não sabia do homem de Deus ou que simplesmente não tenha pensado nisso é algo preocupante. Como é que o futuro rei é alguém apresentado com características meramente físicas e não devocionais espirituais, e é alguém que não sabe ou então não pensou no fato de que o homem de Deus que estava ali próximo poderia ajudá-lo. Isso fica ainda mais evidente quando Saul entra na cidade e encontra Samuel que o espera, porque Deus havia dito a Samuel que Saul viria ao seu encontro. Mas quando Saul finalmente encontra Samuel, ele pergunta do profeta. E aí então nós vemos mais uma vez a falha de Saul, uma pista importante, porque Saul não reconhece Samuel como o profeta. Devia haver muitos elementos característicos num profeta que fossem tornar então a sua identificação uma tarefa muito simples, mas isso escapa a Saul e já nos preocupa. Bom, Saul é tratado com toda a dignidade de um verdadeiro escolhido de Deus num banquete, nos sacrifícios que Samuel faz. E Samuel dá a Saul orientações específicas para ungí-lo. E no início do capítulo 10, então, nós vemos que a unção de Saul é feita por Samuel de forma particular. E depois de ter ungido Saul de forma particular, Samuel lhe dá algumas instruções. E diz que ele seria encontrado por alguns homens, que depois ele profetizaria, que o Espírito do Senhor estaria com ele e que ele teria então que ir até a cidade de Gibeá, onde estava a guarnição dos filisteus, e que lá ele fizesse segundo o que a ocasião lhe pedisse. O que é isso? Bom, quando acontecesse exatamente aquelas coisas que Samuel predizia, ficaria claro que Samuel falava a verdade, que Saul de fato tinha sido escolhido rei. Depois, quando ele profetizasse junto aos demais profetas, ficaria claro que o Espírito de Deus estava disponível para socorrê-lo.
E então esta posição especial de Saul estaria sendo confirmada. E ao atacar a guarnição dos filisteus que estava na cidade de Gibeá Elohim, que era uma cidade israelita, Saul então estaria cutucando o inimigo para uma guerra. A orientação de Samuel era exatamente essa. Você acaba de receber a aprovação de Deus. Deus te indicou como rei. Eu te ungi. Você vai receber evidências claras de que eu falo a verdade. Vai acontecer com você estas coisas que eu estou lhe dizendo. Na sequência, então, você vai provar para o povo que você é esse homem de valor. Você vai cutucar o inimigo e vai até uma cidade nossa onde há um posto de guarda dos filisteus que estão dominando sobre nós, e você vai lá e vai atacá-los. E com isso você vai chamar os filisteus para a guerra. E nessa guerra, o seu reinado que já foi profetizado, o seu reinado que já foi determinado mediante a unção que eu te fiz, ele vai acabar sendo confirmado diante dos olhos de todo o povo. Bom, acontece tudo aquilo que Samuel havia predito. Saul de fato profetiza, Saul de fato encontra aqueles homens que vão até ele, e tudo isso nos faz ficar esperando então o momento em que Saul vai atacar os filisteus e promover uma guerra, e então ele terá o seu reinado confirmado diante do povo. Mas Saul não faz isso. Ele fica quieto e vai para casa. E chega em casa e encontra a sua família. E o tio dele lhe pergunta: e aí, o que aconteceu? Você encontrou Samuel? E ele menciona que encontrou Samuel, menciona que Samuel falou das jumentas, mas não fala nada sobre o reinado. E essa circunstância, então, obriga Samuel a tomar uma atitude. Já que Saul não cutucou os filisteus atacando a guarnição em Gibeá Elohim, agora então Samuel é que vai ter que cutucar Saul para que ele se apresente como rei. E agora então Samuel convoca o povo para se reunir em Mispa, e lá vai ser dado o rei que o povo pediu. Você nota que as palavras introdutórias de Samuel ao se dirigir a todo o povo de Israel tem mais uma conotação de juízo. Ele diz: agora eu vou dar a vocês o rei que vocês pediram. Vocês já estão agora recebendo o que pediram. E há um certo tom de julgamento aqui, porque Saul já falhou. E o rei ungido já tinha recebido uma ordem do profeta, e logo nessa primeira ordem ele já não se mostrava obediente. E então Samuel vai ter que usar recursos aqui que mostram o quanto a monarquia, nascendo desta maneira, está inicialmente sendo reprovada por Deus. Há um juízo de Deus aqui. O rei, aquele que seria escolhido por seus dotes físicos e tudo mais, é alguém que está falhando já na sua primeira missão. A identificação desse homem agora precisa acontecer por um processo que é o lançamento de sortes, e que provavelmente envolvia o Urim e o Tumim, aqueles instrumentos sobre os quais nós não sabemos muito, mas que eram propriedade do sumo sacerdote e que ficavam com ele para conhecer a vontade de Deus. E foi mediante o lançamento de sortes que Saul foi identificado. Você nota que esse processo de lançamento de sortes foi o processo utilizado para, por exemplo, identificar Acã, aquele que pecou na batalha de Jericó e que levou o povo à ruína. E há um tom, portanto, de juízo marcando toda a passagem. E depois, então, que Samuel lança sortes e escolhe Saul, onde é que está esse homem? Está escondido entre a bagagem. Isso não foi uma demonstração de humildade, isso foi uma demonstração de covardia. E você nota, então, que as coisas estão tomando um caminho bastante preocupante por aqui. E na sequência, embora Deus tenha tocado o coração de alguns homens para acompanharem Saul, você vê que no verso 27 do capítulo 10, alguns homens perversos dizem: como poderá Saul nos salvar? Desprezam Saul e não lhe trazem presentes. Bom, embora a atitude deles tenha sido uma recusa injustificável, o que eles externam aqui é uma preocupação legítima. Até agora só o profeta legitimou este rei. O povo não o viu em ação, ele não provou o seu mérito em batalha. E você vai notar então que as coisas ficaram mal resolvidas. Saul foi ungido rei por confirmação profética, por escolha, lançamento de sortes e tudo mais. Mas o que é que ele fez para provar o seu valor? Até agora nada. Ele teria que ter
atacado os filisteus e ter esperado Samuel em Gilgal para o oferecimento de um sacrifício. Ele não fez isso. Quando perguntado pelo tio, não disse isso. Quando em Mispa, não se apresentou, mas se escondeu entre a bagagem. E tudo isso então vai preparando uma situação que está só começando a esquentar e que vai ter maiores problemas ao longo dos próximos capítulos. As coisas não estão acontecendo como deveriam e o resultado será desastroso mais adiante. Esta é então a história de um começo complicado. E nós vamos vendo então que quando o povo quer fazer as coisas pelo seu jeito e quando a desobediência vai tomando lugar na história, o desfecho não vai ser bom. Isso devia trazer para nós lições muito importantes a respeito dos nossos projetos, de tudo aquilo que nós intentamos fazer. Devemos começar bem para terminar bem. Devemos obedecer à voz de Deus ou cumprir aquilo que Deus nos estipula para que haja sucesso. Devemos escolher por critérios espirituais e não meramente físicos ou estéticos. E em tudo isso, então, nós teremos regras muito sólidas para trilhar o caminho da obediência, da vitória, do sucesso, de sermos realmente bem-sucedidos. Esperamos que estas considerações ajudem você a entender o que acontecia em Israel naqueles dias e também sirvam de inspiração para você em todos os seus projetos. Que a obediência, que a fé e que o começo certo sejam o segredo de projetos bem-sucedidos que acabam certo, para a sua bênção, para a sua felicidade. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por isto que acabamos de ler na tua palavra e pedimos a tua bênção sobre nós. Ajuda-nos a obedecer-te e a fazer aquilo que é o correto desde o início em todos os projetos que intentarmos. Abençoa o nosso esforço, ó Deus, e permite que, mediante a obediência, sejamos bem-sucedidos e abençoados por Ti naquilo que realizarmos. É o que te suplicamos em nome do Senhor Jesus, o nosso Rei obediente. Amém. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.